Fala pessoal, tudo certo com vocês? Cá estamos de novo nesse canal maravilhoso e abençoado. Graças a Deus eu entrei de férias, gente. Depois de um ano tão corrido como esse, provas, estudo, quase compromisso, finalmente esse tempo de descanso, férias, glória a Deus, a gente conseguiu. E no momento que eu estou gravando esse vídeo é véspera de Natal. E no dia que sair esse vídeo, Natal, dia 25. Então, nessa semana natalina, tão esperada por muitas pessoas o ano todo, tem duas coisas que eu gosto muito no Natal, sabe? Primeiro é o verdadeiro significado dele, que não é nada além do nascimento de Jesus, não é nada além disso. E isso é uma coisa que eu gosto muito, é esperar nesse clima que a gente possa celebrar esse dia e da vinda de Cristo. E a outra coisa que eu gosto é a comunhão, família, amigos, irmãos. Eu acho muito bom. Assim, óbvio que tem comunhão no ano todo, a gente tem tempo com uma família e durante o ano, mas parece que nessa época parece que tá todo mundo querendo ficar com suas famílias, seus amigos, seus irmãos, um momento de festejar. E esse é o tema do vídeo: comunhão, o fundamento da vida cristã. Esse é um tema que eu gosto muito de falar e quando eu tenho uma oportunidade de falar. E para começar bem, eu acho que você já conhece, né? Salmo 133 do versículo 1, mas eu vou ler, não sei se você conhece, aí eu vou ler aqui para você. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Eu acho que para as pessoas que conhecem esse ciclo é muito nítido, que assim, que Davi está falando que assim, como é bom que a gente possa estar com os irmãos e conviver com os nossos irmãos. Davi não está só falando de irmãos de sangue, mas está falando também de irmãos na fé, através da adoção. Cristo morreu, a gente virou filho, então a gente virou irmãos. Então, ele falou assim, como é bom e agradável que os irmãos eles convivem em união. E eu quero falar 4 pontos sobre esse tema de comunhão. E o primeiro é assim: a comunhão nos fortalece espiritualmente. E para a gente começar com os pontos, eu quero ler com vocês Efésios 4, do 1 ao 2. Assim, como um prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que Paulo está falando aqui, ele fala assim, para vocês preservarem a comunhão de vocês. Só um parênteses, eu estou usando a palavra comunhão, mas na sua igreja pode usar como mesa, célula, e discipulado. Ele fala aqui que para vocês, para preservar a comunhão, a gente precisa do quê? Da humildade, mansidão, a paciência e com os outros. É óbvio que tem gente que assim, tem um pavio muito curto para estar numa mesa com uma pessoa que magoou você, mas Paulo fala assim, façam todo esforço para conservar a comunhão de vocês. Amém? A comunhão nos fortalece espiritualmente. Então, esse texto de Efésios 4 é a base para a gente começar a falar sobre comunhão. E nos fortalece espiritualmente porque eu gosto muito na comunhão porque cada um traz o seu pão. Além do alimento físico, o pão seria uma palavra, uma edificação. Então, na comunhão, a gente vê que isso é muito evidente. E também a fé, ela fica firme, porque você vê outras situações e você pode falar assim, meu Deus, eu estou passando por esse momento, eu não sei se é para romper em fé. E você está numa mesa assim, de pessoas, seus irmãos, seus amigos, e você está lá e confessa e fala assim, não, meu irmão, acho que você precisa romper em fé. Então, tem muitos benefícios também. Eu falei aqui só 2, mas tem muitos benefícios. E você fica mais apaixonado por Jesus na comunhão.
beleza? O segundo ponto é a comunhão produz crescimento na fé. Esse também, os 4 pontos são muito importantes, mas e tem 2 aqui que eu gosto muito, e é um deles esse aqui, que a comunhão produz o crescimento na fé. Ou seja, e como eu disse aqui, se você tá com uma falta de fé e tal, e você fala isso, poxa, eu acho que eu tô sem fé e tal. E aquele grupo de pessoas fala assim, não, bora, que você vai conseguir, e tenha fé em Deus, tenha fé em Deus que você vai conseguir. Então, produz um crescimento na fé. Em Atos 2, do 42 ao 47, eu não vou ler, mas se você quiser ler, fala sobre uma cultura, uma doutrina que os apóstolos tinham, até os novos reconvertidos tinham isso quando, em Atos 2, né? Quando as pessoas iam chegando, iam se convertendo com a pregação, até com o cair do Espírito Santo, que foi em Atos 2 também. Os novos convertidos, no final de Atos, né? Fala que estavam se movendo uma cultura de comunhão, uma cultura do partir do pão, que eles constantemente iam para casa um dos outros para partir o pão. E os apóstolos estavam se movendo nisso, eles aprendiam juntos, eles oravam juntos, eles caminhavam juntos. Então isso produz um crescimento na fé, isso produz também um crescimento na sua vida espiritual. O terceiro ponto fala assim, e o terceiro ponto fala assim, a comunhão revela o amor de Cristo. Meu Deus, gente, esse aqui é o meu favorito, porque é muito evidente que na mesa, na comunhão, no discipulado, a gente vê o amor de Cristo. Quando um irmão fala assim, meu irmão, eu te perdoo, eu fiz isso, isso e isso. Ou também um outro fala, meu Deus, eu pequei, e a gente vai acolher essa pessoa, revela o amor de Cristo. Isso é muito bonito. Em Lucas 24, que é a famosa passagem de Emaús, que também até virou uma música, fala sobre também Jesus, ele indo para uma mesa, ele partindo o pão e os olhos dos discípulos se abrindo. Se você não conhece essa história, lê essa história, é muito boa, acho que vai impactar você. Então, na mesa tem essa revelação do amor de Cristo, e é muito bom e é muito importante. E o quarto e último ponto fala assim, a comunhão nos protege contra o pecado e o engano. Em Hebreus 3, do 12 ao 13, fala assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o que o autor de Hebreus está falando assim, não deixe que o pecado cresça escondido entre vocês. Não deixem de confessar os seus erros. Não tenha medo de falar, porque isso traz cura. Em Tiago 5,16 fala para a gente confessar e para ser curado. Ou seja, quando a gente confessa isso para os irmãos e na comunhão, na mesa, a gente é curado, a gente recebe a cura, a gente fala assim, meu Deus, eu me sinto renovado, amado. Então, os 2 pontos que eu botei aqui, que o pecado não cresce escondido, que é o que Hebreus ele está falando, que quando a gente confessa, fala. E também, uma coisa que já rolou comigo, é que teve uma vez que eu estava em uma mesa, em uma comunhão, e eu não estava sentindo de Deus de falar um erro que aconteceu comigo. Só que o ambiente estava tão meio que favorável. Eu estava numa mesa de homens. Os homens começaram a falar os seus pecados. Eles estavam começando a confessar. E estava um ambiente tão assim de amor. Ninguém estava se julgando. Que ninguém estava julgando o outro. Ao contrário, estava orando, amando. E eu decidi falar. E isso me ajudou muito, porque eu confessei e eu falei, meu irmão, eu tô me sentindo muito renovado para não pecar de novo. É óbvio que vem a tentação, mas eu me sinto encorajado para não pecar. E uma frase do pastor Abe Uber, que é o pastor lá da igreja da Paz Church, fala assim, que quem confessa o pecado não confessa
a tentação. Ou seja, se já confessa a tentação, a gente não vai precisar confessar o pecado. Então, na comunhão gera a cura e também a cuidado e o confronto em amor. Gente, não confunda o confronto como se fosse uma coisa muito ruim. Ao contrário, talvez a repreensão e o confronto em amor talvez sirva para você não errar mais, para você não pecar mais. E isso é muito importante, muito importante. Então, não deixe de falar, não deixe de expor o que você está passando, algum erro que você cometeu, algum pecado que você cometeu, ou algum pecado que você tá muito assim, que você tá com muita vontade de cometer. Não deixe de falar. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e desse tema que eu gosto muito. Espero que tenha abençoado sua vida. Não esquece de você deixar o like e comentar. Por favor, galera, comentem se vocês estão gostando, se vocês querem mais vídeos como este, se vocês querem mais vlogs. Então é isso. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Um Feliz Natal se você está assistindo no dia 25. E que você aproveite o seu restinho de ano. Deus abençoe e até mais.